Joyce. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre o livro. O livro, ele vai estar contando a história da Elsie, que é uma mulher que acaba se tornando uma viúva e vai morar ali na casa que é a herança do marido dela, junto da prima do marido dela, que é a Sarah. A história vai se passar em 3 pontos de vista diferentes. 2 são praticamente no passado e um seria o presente. O presente seria no hospital, onde ela tá numa cela e tem um médico que vai lá meia volta e meia e consegue instigar ela a começar a escrever sobre os acontecimentos que ela se lembra na mansão, porque estão investigando o caso da morte do Rupert. E em que ela é a potencial suspeita, né, enfim. Aí a gente vai ter a história que ela está escrevendo, que no caso seria, né, quando ela chegou na mansão e os acontecimentos que acontecem nessa época. E tem o terceiro, que seria a história do diário que a Sarah lê. Esse diário é um diário que era da antiga senhora Bridge, vou falar Bridge, tá? A antiga senhora Bridge, que é uma antepassada da Sarah e que morou nessa mansão em 1835. Pois é. Ela escreve no diário os acontecimentos da vida dela, ela tem uma filha chamada Eta, e algumas coisas estranhas começam a acontecer quando ela estava se preparando para o Natal em que viria a realeza para a casa dela. E, enfim, ela deixa 2 diários no sótão e começa com o primeiro diário, depois vai para o segundo diário. E você gostou do livro? Ele te prendeu de vereda ou demorou um pouquinho para engatar? Eu acho que demorou um pouquinho, porque ele é um livro... Pera, não demorou um pouquinho. O que eu falei da última vez? Eu nem lembro mais. Que assim, demora bastante, tipo, demora pra acontecer. Tu lê bastante é verdade, sim. Tu lê bastante páginas. Não, sim. Ele demora um pouco pra você engatar, porque a leitura, ela não é uma leitura maçante, é uma leitura muito boa. Sim. Tipo assim, você lê, você entende tudo, a descrição é muito bem feita, a estrutura, ela é muito boa. Os capítulos têm uma média de tamanho que vai se diferenciando. Alguns que me preocupam que você pensa, meu Deus, o outro capítulo tinha 2 páginas, esse aqui vai ter 5, como assim? Mas vai indo, sabe? Só que o chato é que você lê e parece que não passa as páginas. E apesar de não ser um livro que tem 300 páginas, ele tem 282, ainda assim é um pouquinho, sabe, dá uma agoniazinha. Ai, acontece comigo, seguido. Tá, e o que você achou do livro? O que mais te chamou a atenção nele? Bom, eu gostei bastante justamente dos pontos de vista, porque eles vão intercalando. Isso é algo meio... não é tão novo assim, mas a forma como foi construída foi muito boa, sabe? Tipo, ficou interessante, não ficou confuso. Você lembra o que aconteceu antes, e então se não se perde o que pode acontecer com alguns livros. Enfim, foi um ponto de destaque desse livro pra mim. A forma como ele foi escrito é muito boa. Então, a forma que a autora escreveu o livro é fácil de ler, Sim. Não tem muitas coisas difíceis. Sim. Precisa do dicionário do lado? Não precisa. Tanto que nessa tradução, eu não vou lembrar agora a página, mas quando... na parte do diário que a Sarah acha, né, em 1835, né, quando chegam os outros filhos da senhora Bridge, eles vão fazer uma apresentação lá para a realeza. E a apresentação, não vou lembrar agora o nome, mas eles brincam com a Eta de que ela seria o anti dessa apresentação e tal. E daí tem uma nota do autor, uma nota do coisa explicando o que seria essa apresentação. Ou se tiver realmente alguma coisa que é meio chato de entender, vai estar explicado. E qual foi a tua primeira impressão sobre a protagonista Elsie? Eu senti muita raiva dela. Muita raiva, porque ela realmente é uma personagem meio complicada, os pensamentos dela, assim, a forma como ela age também me deixou um pouco chateada, porque assim que ela chega, né, na mansão, ela trata as pessoas meio mal, tem coisas mínimas que deixam ela muito irritada, sem necessidade nenhuma, e a forma como ela trata, né, os empregados é realmente chatinho pra mim. Mas esse ponto de vista mudou ao longo do livro e até mesmo no final, ou não? Sim, mudou um pouquinho. Eu ainda acho ela chatinha, só que daí você pensa, poxa, realmente é um livro de época, naquela época era bem comum, tanto que até na parte que a gente volta, né, pra 1835, a antiga senhora Bridge, ela também era meio assim com os empregados dela, e... Bom, a gente também vai descobrindo do passado dela e alguns traumas e eventos, então dá pra perdoar um pouco,
sabe? Dá pra entender então o porquê que ela era assim e também por causa da época do livro que ele foi escrito mesmo, sim, né? dá pra simpatizar um pouquinho. Como eu entendi, esse livro ele é meio tenso, né? De terror, suspense, assim. E você chegou a sentir medo, desconforto em alguma parte? Ou qual foi a cena mais tensa do livro? Eu não cheguei a sentir medo nem desconforto, mas eu fiquei muito chocada em algumas cenas porque realmente tem coisas que você tá lendo naturalmente, assim, tá tranquilo. Do nada, ele mete um plot, assim, que você não esperava, então plot atrás de plot. Spoiler, a cena mais tensa pra mim foi a em que ela abre uma caixa lá, que deveria estar o vestido dela pro Natal, que ela também tá pra lá também. E o vestido tá rasgado, cheio de sangue, e tem a cabeça da vaca que ela tinha comprado anteriormente, a vaca que tem o nome de Beatrice, dentro da caixa. E ela fica tão enojada, assim, e com medo, que ela começa a ir pra trás e ela acaba batendo numa companheira, a companheira Eta, e isso deixa ela tão assustada que ela decide correr. Ela corre pelas escadas e ela vai se coisando na barra da saia dela. Quando ela chega no final da escada, ela vê o Hubert, versão companheiro. E isso deixa ela mais assustada ainda, ela acaba tropeçando, caindo, desmaia e depois a gente descobre que ela acaba perdendo o filho por conta disso. Sobre esses companheiros que é relatado ao longo do livro, o que seria eles? Olha, pelo que a descrição que eu imaginei vendo, seria tipo um negócio assim de madeira que tem uma pintura de uma pessoa. No caso, a Eta seria a filha da antiga senhora Bridge. Aí tem a da senhora Bridge, tem a do cigano, que era amiguinha da Eta. Aí tem a da cozinheira, tem vários assim e tal. E, spoiler, a forma como eles chegam na casa é contada no primeiro diário, em que ela estava se preparando, né, para coisa da realeza, e ela acaba passando por uma loja, a antiga, né, senhora Bridge. Ela acaba passando por uma loja e esse cara dessa loja instiga muito ela a comprar esses companheiros, porque eles eram meio medonhos, porque eles são muito, mas muito parecidos mesmo, muito realistas com pessoas normais, assim, que você olha assim. E daí serve pra meio que dar um sustinho na realeza e tal, pra ser engraçado, interessante. E ela acaba levando pra casa e daí começa a ficar estranho. E a mansão ela tem um clima bem pesado. Isso te relembra algum livro, filme ou até mesmo uma série que tu já assistiu? Sim, tem um livro que eu li já tem muito tempo, que eu não vou estar lembrando o nome desse problema. Sim. Mas nesse livro era quase a mesma coisa, né? Não era desse jeito, ele era bem curtinho, mas era de um casal que se mudava para uma casa e começavam uns eventos estranhos, assim, e tal. Eles descobrem que no porão da casa estava acontecendo uns rituais satânicos, né? Algo mais sobrenatural mesmo. Sim. Você acredita que os acontecimentos eram realmente sobrenaturais? Ou era algo da mente da protagonista? Assim, eu não cheguei numa conclusão exata, mas só pelo fato de existir os diários da antiga Braybridge, senhora Bridge, tudo faz. E o fato dessa loja do nada ter sumido, pra mim foi um ponto que, tipo assim, esquisitinho. Porque realmente foi só esses companheiros chegarem que tudo começou a desmoronar. Eles agem de uma forma estranha e apesar de o livro ele dá essa sacada de tipo, é psicológico ou não é? Uma hora te faz acreditar muito que é, outra hora te faz acreditar que não. São pontos que você não consegue explicar, é difícil explicar. E o cara, você tem que realmente ler pra entender, mas na hora que ele tá, né, instigando a senhora Bridge pra comprar essas coisas, parece que é muito forçado, é como se ele estivesse querendo se livrar disso. E eu acredito que esses companheiros seriam como uma opção. Sim, correto. E lembrando que o livro ele é narrado em primeira pessoa, né? Sim, é do ponto de vista da Elsie e eu considero ela uma narradora não confiável, aliás. Ela te confunde, ela confunde um pouquinho. Tá, e o final ele te surpreende? Ou, por exemplo, tu gostaria que tivesse sido de outra forma? Assim, não vou falar muito do final só pra não ser spoiler, mas eu acho que tem muitas coisas que podiam ter acontecido, que podia ter evitado muita coisa, sabe? Chega num ponto no livro que, independente se era forjação de barra ou não, era só ela pegar a Sarah e levar pra fábrica de fósforo e viver lá com a Sarah pro resto da vida, e deu. Tanto que ela cogita fazer isso.
Só que não, Enrola nisso. enrola e vai indo e acaba dando no que dá e mais gente morre e enfim. Podia ter evitado muitas coisas. Podia ter evitado então. muita coisa. Mas é interessante a maneira como a autora enrola essa história, por conta que tem alguns livros que eu já li que também acontece isso. Ela tem opções, mas para ela chegar na conclusão que ela quer ter, que esse livro tenha, ela tem que trazer isso e ficar batendo aquela tecla. Eu também acho que não é necessário nem abrir essa opção, né? Mas E ela até chega a ser hipócrita em alguns momentos. Porque uma hora ela tá pensando lá com a Sarah tá contando pra ela, olha, eu li isso e aquilo no livro, e não sei o que, eu acho que é sobrenatural, e ela fala, sobrenatural, não tem, eu acredito. ela é muito cética, sabe? Ao mesmo tempo que ela toma um susto 2 minutos atrás, aí de volta ela tá, eu acho que a Sarah tem que tirar essas ideias da cabeça dela de exorcismo, não sei o que. Tanto que eles chamam eu acho que é Woody, alguma coisa assim, pra lá, pra conversar com ela, pra tentar tirar essas ideias da cabeça dela. E daí, tipo, passam uns 3 capítulos e ela tá falando, eu acho que a Sarah estava certa, não sei o que. Aí depois aparece o irmão dela e fala, eu acho que foi forçação de barra. Ela realmente foi forçação de barra. Daí depois chega, não, a Sarah estava certa. Eu falei, meu Deus, você decide, mulher. E ela tem uma boa relação com a Sarah, ou em alguns momentos ela duvida da Sarah, da própria Sarah estar causando esses acontecimentos? Pois é, a Sarah, ela, spoiler, conta que ela que roubou o colar de diamantes, isso daí deixa um coisa assim nela, sabe? Porque isso foi praticamente a causa de uma das mulheres lá. Confiança, isso. Só que, tipo assim, no início ela parece que não gosta muito da Sarah, isso me deixa um pouco estressada. Só que não tem como você gostar genuinamente de qualquer personagem desse livro. Parece que todos têm um defeito assim que você olha e pensa, meu Deus. Só que é até que interessante porque eles são personagens humanos, sabe? Sim. Mas enfim, voltando, eu já tô me confundindo aqui. Ela acaba tendo um sentimento de culpa porque ela tirou tudo da Sarah. Já que ela era casada com o Rupert, né, e ela virou viúva, ficou tudo pra ela. E a Sarah não tem nada, tanto que as ações da Sarah, em partes, é justamente por isso, porque ela sente que ela não tem nada. Ela rouba o colar de diamante porque ela sente que ela, né, realmente não tem nada do antepassado dela. A casa, né, a mansão, ficou toda da outra e dela não tem nada. E, tipo, os companheiros, que é algo que ela começa a se apegar, ela também acaba perdendo em um momento, ela fica ressentida por isso. Tanto que a Eta ter ficado, né, de início, porque eles queimam e quebram os outros. Sim. E deixam a Eta. Por quê? Porque ela implorou muito. E a Elsie, né, ela se sente mal de tirar até isso dela e daí acaba deixando. E depois voltam igual, mas enfim. O que você mudaria nessa história, se tu pudesse? Justamente, eu mudaria que ela teria puxado a Sarah, independente do que tava falando, porque ela tá histérica, tem que deixar ela quietinha pra descansar. A viagem vai fazer ela pior. Gente, pelo amor de Deus, que conversinha, não me pegou isso daí. Não me pegou. Era só ela falar, não, eu tomo a palavra final e ela vai vir comigo pra fábrica de fósforo e acaba, deixa essa mansão ali, entendeu? Quietinha. Ai. É tenso, é um pouco tenso. E conta pra gente, como é que tu chegou nesse livro? Foi um presente, uma indicação? Viu em algum lugar? Eu tava viajando e daí eu passei na biblioteca e eu olhei assim, né, os títulos. E eu gostei muito desse. Eu olhei assim pra capa e falei, nossa, que conceitual. Eu quero pra mim. E daí eu peguei, novamente a capa, bonitinha. Mas sabe que eu não indico comprar livro pela capa, porque eu fui nessa uma vez e eu me arrependi. Eu não sei se você já leu o Verity, não sei se é assim que pronuncia, mas é Colin Hoover. Eu cheguei a ver, mas eu não cheguei a ler. Eu achei a capa curiosa e eu fui ler o livro. Não tá, sem spoilers demais, né? E você recomendaria esse livro para quais tipos de pessoas? Assim, uns 16 pra cima, só porque tem algumas cenas que são um pouco gráficas. Spoiler, a morte de uma das empregadas lá, né? Que, tipo, cai o chifre de um... Eu não lembro agora se são monstros, enfim. E salta o olho dela pra fora e... meio gráfico. Bem tenso, né? Mas tá liberado pro pessoal do IF. O pessoal do IF já pode ler, né? A partir de 16 anos. Sim. E assim, que nota que tu daria pra esse livro de 0 a 10? Eu daria 8 só porque me estressou muito. Eu senti raiva. Eu senti raiva, indignação, entendeu? Gente, aconteceu de vocês lerem um livro e em determinada situação se sentirem vergonha pelos personagens que estão ali? Sim, eu fico com Sim, medo já aconteceu. Acontece muito comigo. Por que tu fez isso? Por que tu não ficou ali? Ou fez outra coisa? Isso aí não, isso aí não. E por que falou certas coisas às vezes? Sabe? Mas fica quieto. Fica quieto. É melhor. Acontece muito. E você já
dessa autora? Já tinha Entendi. contado? Não li, mas também não sei se leria de novo, só porque me estressou muito. É isso, Me pegou mal. Mas a escrita dela é muito boa, então talvez eu considere só porque a escrita realmente é boa. Mas ainda assim, me dá agonia que você vai lendo e não passa as páginas. A gente quer agradecer a Laiane por aceitar o nosso convite de participar do nosso episódio do podcast de Literatura no Ar. É isso. Se inscreve no canal, deixe seu like e vai lá no nosso Instagram. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!